Então hoje, Eugério conversará conosco com o ritmo do cotidiano acelerado, o ritmo da vida e a ansiedade. Queridos amigos, nosso abraço fraterno a todos. Esse tema é um tema absolutamente contemporâneo, tema extremamente atual, e isso dá a dimensão de como o Espiritismo, ele, embora sendo uma doutrina filosófica que surge no século XIX, ele tem na sua base uma possibilidade enorme de reflexão. Uma doutrina aberta, uma doutrina que consegue dialogar com diversos temas os mais atuais possíveis. Esse tema da aceleração do nosso cotidiano é um tema que muitas vezes nós ouvimos, né? Quem de nós já, em algum momento, já não ouviu a ideia ou alguém falar que as 24 horas do dia parece que não chegam para tanta atividade, para tanto envolvimento, que muitas vezes nós terminamos nos absorvendo, né? E por vezes também nós vemos e falamos que o tempo passa muito rápido, de tal forma que nós estávamos há pouco tempo aí vivenciando o Natal, e daqui a pouco nós vamos dizer assim, mas o Natal de novo já está aí novamente, né? Passou o ano e a gente nem percebeu que o ano passou, né? Por que isso na verdade acontece, né? Então a gente vai trazer alguns elementos aqui do ponto de vista sociológicos, para a gente poder depois discutir também com a filosofia espírita. Mas eu quero começar com um pensamento, não de Kardec, não um pensamento espírita, mas um pensamento de uma escritora gaúcha, que tem alguns textos fantásticos, que é a escritora Lia Luft. Nesse livro, Pensar é Transgredir, ela fala sobre a importância do silêncio. O silêncio que às vezes a gente já não consegue mais perceber, às vezes, a importância do silêncio na nossa vida. Então, vejam o que ela diz lá: acuados pelo relógio, pelos compromissos, pela opinião alheia, disparamos sem rumo, ou em trilhas determinadas, feitos hamsters que se alimentam de sua própria agitação. Nós vivemos uma sociedade extremamente agitada, onde os movimentos, compromissos, as atividades cada vez mais se avolumam. E onde é que está alguns elementos que a gente pode buscar para tentar entender, então, por que desta aceleração. Na verdade, o tempo em si, ele não altera, porque do ponto de vista físico, na teoria einsteiniana, o tempo é relativo ao movimento. Então, na verdade, só existe o tempo, a relação de calendário, de contagem de tempo, de dia, de noite, de mês, semana, etc., em função dos movimentos que a Terra faz em torno do seu eixo, movimento de rotação e movimento de translação em volta do Sol. Quer dizer, esses movimentos eles continuam os mesmos. Na verdade, quem aumentou muito o movimento não foi a Terra, não foi esses movimentos físicos que aumentaram. O que aumentou muito foi os movimentos que nós, seres humanos, fazemos, através dos compromissos que nós passamos a assumir numa sociedade extremamente complexa, profundamente tecnológica. Então, alguns fatores nos levam a entender um pouco esse fenômeno da aceleração do tempo. Nós temos aqui dois fatores: a aceleração tecnológica e a aceleração das mudanças sociais. A aceleração tecnológica, ela se dá, obviamente, pelos recursos tecnológicos. Cada vez mais nós vivemos numa sociedade absolutamente tecnológica. E isso há 20 anos para cá, 30 anos no máximo. Porque se a gente hoje quer conversar com alguém que está muito distante, a gente vai para o computador, é uma conversa instantânea.
Você conversa em tempo real com aquele familiar que está do outro lado do mundo, que está em outra cidade, etc. Mas se nós olharmos isso do ponto de vista histórico, há 15, 20 anos atrás, quando a gente queria conversar com um parente nosso e não se tinha telefone para fazer isso, ou não se tinha, não que o telefone não existisse, mas as famílias não tinham telefone para fazer esses contatos, você usava o que? Carta. Então você imagina o seguinte, você manda uma carta para um parente em Porto Alegre, então você escreve aquela carta, vai no correio, sela, coloca lá, manda. 4 dias para ir a carta. Bom, depois de 4 dias para ir até chegar lá nas mãos daquele parente, até ele ler a carta, até ele resolver responder a carta, até ele botar de novo a carta no correio, a resposta, até a carta chegar nas nossas mãos, vai mais 10, 15 dias ou um mês. Quer dizer, então tudo era mais lento, as coisas eram mais demoradas, as informações, elas não chegavam para nós com a rapidez que as informações chegam hoje. Hoje acontece alguma coisa, um atentado terrorista no centro de Nova York, imediatamente em tempo real nós estamos acompanhando. Agora, há 20, 30 anos atrás não era assim, as informações demoravam a chegar. Então hoje nós temos uma capacidade de informação, um excesso até de informação muito maior. Então, do ponto de vista tecnológico, nós temos no mínimo aqui três fatores. O excesso de informação, então nós temos muita informação, a nossa capacidade de processar toda a informação que nós recebemos é uma coisa espantosa e por vezes nós não temos condições de processar isso. Há aqueles que talvez mais exageradamente chegam a dizer que hoje um jovem de 13 anos tem mais informação do que tinha o imperador romano em sua época. Quer dizer, pelo grau de informação, de capacidade em tempo real dessas informações elas chegarem. Então, nós temos um excesso de informação que a gente, na maioria das vezes, não sabe exatamente o que quer fazer com isso. O excesso do uso de equipamentos tecnológicos, como os casos dos telefones, hoje dos smartphones, dos computadores, etc. Então isso vai nos dando, né, uma capacidade cada vez maior, com cada vez mais rapidez. Há um tempo atrás, quando se tinha internet de escada, você discava lá, tinha que fazer a conexão via telefone e tal, e aquilo demorava a abrir a janela lá do computador e tal, e aquilo era relativamente normal. Mas na medida em que a tecnologia ela avança, hoje ninguém vai ter condições de ficar numa internet de escada, a pessoa fica irritada dentro se ficar naquele computador, demora. Por quê? Porque o ritmo hoje de dados, de informações, de estímulos que nós recebemos, cada vez são ritmos que nos levam a uma rapidez maior das coisas. Tá? Então isso, eu não estou dizendo que isso é bom ou se é ruim. Na verdade, tudo na vida tem aqueles aspectos que trazem benefícios e aqueles outros que poderão trazer, se não administrados com equilíbrio, trazerem malefícios. Então, esses excessos de uso de tecnologia geram para nós uma quantidade de informação, de estímulos com muita rapidez. De outra forma, também nos separam, nos unem e nos separam. Nos unem porque dificilmente às vezes nós conseguiríamos ter contato com outras pessoas e conversarmos com pessoas de uma forma que não fosse essa hoje através das redes sociais. Tá? Então, nesse sentido, a tecnologia nos uniu, nos aproximou, mas também a tecnologia nos distanciou, porque às vezes a gente está dentro da própria casa, cada vez ligado, cada vez mais conectado, cada vez recebendo mais estímulos, mas a gente tem facilidade de se comunicar com outras pessoas que estão muito distantes, mas temos dificuldade ou limitamos bastante a nossa capacidade de comunicação, de relacionamento com aquelas pessoas que estão do nosso lado, com o pai, com a mãe, com o filho, com a esposa, com o marido, etc. Então, quer dizer,
ela avançou, mas sob outros aspectos também limitou. O problema é a tecnologia? Não. O problema é a forma como nós passamos a usar essa tecnologia, que vai nos estimulando cada vez mais uma quantidade enorme de estímulos, e esses estímulos vão acelerando a nossa capacidade de raciocínio. Existem até um especialista que fala da síndrome do pensamento acelerado, porque quanto mais estímulos nós recebemos, do que hoje nós, do ponto de vista, né, das nossas relações, do trabalho, da nossa vida, enfim, de uma forma geral, da nossa vida na cidade, nós recebemos tantos estímulos. Aquela pessoa que trabalha no campo, que é um camponês, que está lá, que não tem esses contatos tão frequentes com a tecnologia, ele não tem o grau de estimulação que nós temos. Então ele acompanha os níveis da natureza, a tranquilidade e tal. Ele tem aquela paciência para esperar o tempo da colheita, porque ele sabe que é assim mesmo. Quer dizer, então ele tem outro tipo de relação com a questão do tempo. Nós temos uma questão muito mais estimulada ao tempo, né, com toda essa tecnologia, e isso vai fazendo também com que a gente use todos esses recursos, muitas vezes, para cada vez mais. Isso aí vai gerando estímulos, e nós vamos ficando com o nosso pensamento tão acelerado. Quanto mais estímulos nós recebemos, mais acelerados, obviamente, a nossa capacidade de pensamento vai ficando. Isso vai gerando um estado de irritabilidade, vai gerando um estado de ansiedade, toda vez que a gente, por algum motivo, a gente não consiga, né, manter aquela frequência daquele estímulo. Então, por exemplo, se a internet pesou um pouquinho, o indivíduo, muitas vezes mais afoito, já começa a maldizer, já começa a mexer no aparelho, etc. Quer dizer, já fica impaciente com aquela diminuição da velocidade. E isso vai gerando um ritmo tão acelerado do pensamento, que isso vai se manifestando na nossa vida cotidiana. Quer dizer, a pessoa está no trânsito, então daqui a pouco para num semáforo, o semáforo abriu, mas alguém demorou um pouquinho para sair, que estava à nossa frente. Quer dizer, a gente já não aguenta mais ficar alguns minutos a mais esperando que alguém se dê conta que o semáforo está aberto para a gente poder sair também. Quer dizer, a gente tem que sair imediatamente, algo instantâneo. Quer dizer, o nível de impaciência, de intolerância, de irritabilidade, de ansiedade passa a nos contaminar de uma forma muito, muito profunda, e que gera uma sociedade realmente muito ansiosa. O outro aspecto das mudanças sociais estão em relação às atividades, às preocupações. Quer dizer, hoje nós temos um mundo que muda muito mais rapidamente do que mudava 20, 30, 40 anos atrás. A família hoje muda muito mais rapidamente do que a família de 60 anos atrás mudava. Isso gera também para nós um nível de preocupação muito maior, porque hoje a gente se preocupa mais em função das tantas questões que envolvem o nosso mundo. Então quem tem filhos, por exemplo, vai se preocupar muito mais com os filhos do que se preocupava aqueles pais que viviam no campo, os filhos viviam no campo, etc. Em cidades muito pequenas, que não tinham um tipo de problemática que as cidades hoje têm. Então, o excesso de preocupação também vai nos envolvendo. E o excesso de preocupação vai aumentando cada vez, a gente vai se preocupando mais com as coisas, tá? Mais com os problemas, com as situações, e também o excesso de cobrança vai aparecendo mais. A gente cada vez quer ser pais melhores, a gente cada vez se cobra mais como pais, se cobra mais como cidadãos, se cobra mais como profissionais, cada vez se tem que ser melhor, acompanhar o ritmo, ter sucesso, isso e aquilo. Quer dizer, então o nível de cobrança também se torna mais acelerado. O conjunto de tudo isso, desses três elementos aqui, desses dois fatores,
vai gerar uma sociedade realmente muito mais acelerada, onde o ritmo de vida vai se tornar muito maior. O ritmo interno, o nosso ritmo interno de vida. Então, diante dessas questões, vai aparecendo aí algumas questões envolvendo a tecnologia, né? Aqui, por exemplo, nestas charges aí, né? que rolam nas redes sociais, nos dão uma ideia, né? E 20 anos atrás, os relacionamentos eram mais pragmáticos, eram mais diretos, eram mais, né? As pessoas conversavam mais e tal, etc. E depois virou, alguém vai dizer, mas não é bem assim. Não é para todos, mas muitos é assim, né? Hoje até cachorro, se duvidar, tem smartphone. Então, quer dizer, está todo mundo assim. Então, está caminhando lá, está correndo no parque, com o celular olhando, digitando o celular e correndo, vai bater em alguém. Quer dizer, o outro está lá tomando banho, daqui a pouco já tem alguns smartphones que já pode molhar, exatamente para isso. Você está mergulhando lá na piscina e está usando o computador. Quer dizer, nós viramos um excesso do uso da tecnologia e tudo isso diz, não temos tempo para perder. Há um tempo atrás se dizia, tempo é dinheiro. Hoje não é mais dinheiro, hoje o tempo é outras coisas. Mas a gente não quer perder tempo, eu não quero ficar desinformado. Eu quero ver quantas curtidas tem lá o post que eu fiz na minha rede social. Quer dizer, então o tempo acelerou de tal forma, não o tempo material, tempo físico, mas o nosso ritmo de vida em função dessas tantas questões que estão aí. Isso gera o quê? Isso gera algumas questões, né? Nós estamos correndo, nós estamos correndo para onde mesmo? Tá? Para onde? Para onde é que a gente está aí? E essa é uma boa pergunta para a gente se fazer. Esse ritmo tão acelerado de vida, nós estamos indo, correndo, andando para onde mesmo? Que caminho nós estamos tomando? Os especialistas têm apresentado então uma série de distúrbios modernos, contemporâneos, que envolvem a questão desse ritmo acelerado que nós temos hoje. Um dos mais presentes é a questão da ansiedade. Não a ansiedade normal, aquela ansiedade natural. Antigamente as pessoas, como nós dissemos no exemplo, esperavam aquele parente responder a carta. E como é que está? Como será que está? Então gerar uma ansiedade para ter aquela carta. Uma ansiedade boa, positiva. Tá? Os namorados lá se esperavam final de semana para se encontrar. Nossa, até chegar final de semana para se encontrar. Mas uma ansiedade boa, positiva. Tá? Positiva. Bom, mas hoje tudo é muito mais rápido. Tudo é mais rápido. Tá? Antigamente se formava família, esperava para ter filho. Hoje não, hoje tem filho, depois forma família. E tudo é mais rápido, sob vários aspectos, algumas coisas bem mais complicadas. Então gera um estado de ansiedade, né, porque aquela questão que envolve toda essa gama de estimulação, muitas vezes de insatisfação, porque o indivíduo está sempre insatisfeito com o que tem. Isso gera um tédio, uma impaciência, né? E gera um tédio também, uma irritabilidade aí da flutuação emocional. A pessoa flutua, né? Toda essa gama de emocionalidade. Muitas vezes a pessoa está bem, mas daqui a pouco aquilo ali já é como um indivíduo que está se preparando para entrar em férias. A pessoa se prepara, diz, nossa, agora falta um mês para mim entrar em férias. Olha que maravilha, já começa a preparar um ano antes de entrar em férias, começa a planejar a viagem das férias. Então começa a planejar um ano antes. Falta um mês para começar as férias. Olha que maravilha, agora falta um mês. Bom, começou as férias. Agora eu estou absolutamente livre. Pelo menos vai começar agora. Um mês de férias é a minha liberdade. O indivíduo sai e vai fazer a sua viagem, vai descansar, etc, etc. Daqui a pouco, a pessoa está tão acelerada naquele ritmo, que daqui a pouco falta 1, 2, 3, 4 horas, um dia. Mais tardar, um dia que a pessoa está de férias, tranquila,
e ela já começa a ficar entediada, porque já aquele ritmo parou. Então, como o aceleramento parou, a pessoa agora está tranquila, não precisa mais de tudo aquilo, gera um tédio. E esse tédio gera uma insatisfação. E daqui a pouco a pessoa está de férias, mas está insatisfeita também, não sabe por quê, mas está insatisfeita. É o pior ainda quando se aposenta. Aí sim, aí é uma férias para o resto da vida. Mas aí o indivíduo que não se preparou psicologicamente para isso, daqui a pouco já entra num estado de insatisfação, e muitas vezes o indivíduo se aposenta e é uma tragédia, porque a pessoa não está preparada psicologicamente para isso. Então, as dificuldades, isso tudo gera também a dificuldade de lidar com pessoas mais lentas, às vezes pessoas idosas. Imagine vocês perguntando para um filho, um vô perguntando para o filho assim: olha, me ensina um filho de 10 anos, um neto de 10 anos, olha, me ensina como é que eu faço um e-mail, que eu não sei, eu ouço esse negócio, não sei o que é isso, me ensina como é que é. O menino vai ali, olha, assim, pronto, é assim, pronto. Ele conseguiu acompanhar o cursor do mouse, ele já ensinou. Quer dizer, então na verdade a pessoa mais lenta muitas vezes começa a ter uma certa dificuldade de relacionamento em função, sobretudo, com os acelerados dos tempos atuais. A dificuldade de lidar com a rotina, já falamos isso, com o tédio, aqueles jovens que muitas vezes vão para a festa, estão planejando a festa, chegam na festa, 5 minutos depois que chegou na festa, já está entediado, sai daquele lugar, vai para o outro, 5 minutos depois está entediado e passa assim a sua diversão, de um lugar para o outro, porque aquilo rapidamente vai entediado. O estresse, como saturação de sobrecarga de aceleração, e 2 elementos aí, que o estresse é uma questão muito contemporânea, uma grande questão que envolve também a parte emocional, o vazio, já apresentado por um psicólogo americano já nos anos 20 do século 20, Rolumei, o vazio existencial, tudo isso termina gerando um vazio profundo, e uma sociedade alertada pelo Gilles de Beauvais, que é o filósofo francês, uma sociedade da decepção, onde se vive muita decepção. Se tem toda a tecnologia e se vive hoje uma sociedade com muita decepção, muita frustração. Bom, Kardec na sua época já dizia, olhem só, no século XIX, Kardec traz uma perspectiva de reflexão muito interessante sobre o que ele nem imaginou na sua época, o que nós estaríamos vivendo hoje. O homem aqui no sentido lato, né? O homem, mulher, homem, ser humano. O homem chegou a um período em que as ciências, as artes, a indústria atingiram um limite até hoje desconhecido. Se os gozos que dela tira satisfazem a vida material, deixa um vazio na alma. Um vazio na alma. O Rolumei foi falar isso nos anos 20 do século 20. Kardec já trabalhava essa questão na segunda metade do século XIX. O homem aspira a algo melhor, sonha com melhores instituições, quer a vida, a felicidade, a igualdade, a justiça para todos, mas como atingir tudo isso com os vícios da sociedade e sobretudo com o egoísmo? Então Kardec chama a atenção para dizer que nós estamos numa sociedade absolutamente tecnológica, extremamente veloz, mas ainda nós estamos parados, genericamente, óbvio, né? Nós estamos falando nós, no sentido genérico, né? Nós, seres humanos, estamos ainda parados em alguns sentimentos que nos individualizam de forma exacerbada, exagerada, né? E que nos tornam por vezes infelizes, apesar de toda a tecnologia, de todo o conforto que nós temos na sociedade atual. Então, muito embora todos os avanços da ciência, nós ainda estamos com os velhos dilemas de sempre. E esse vazio da alma é o vazio que, por vezes, nós tentamos compensar com as coisas externas,
com as tecnologias. Não estamos aqui dizendo que a tecnologia é ruim, absolutamente. Isso é fundamental. Mas o que não é fundamental é se compensar a tecnologia em detrimento das aquisições mais profundas, mais nobres da realidade espiritual que somos. Toda vez que fazemos isso, nós criamos uma sociedade com mais conforto, criamos uma sociedade com mais tecnologia, uma sociedade com um ritmo cada vez mais acelerado, mas uma sociedade com mais estresse, uma sociedade com mais vazio, uma sociedade mais insatisfeita, uma sociedade mais depressiva, portanto, uma sociedade mais doente. Então, como ele vai apresentar em outros textos, ele diz: o Espiritismo leva forçosamente a uma nova ordem de ideias, bem diversas, porque alarga o horizonte moral limitado à Terra. Ele não está dizendo que o Espiritismo diz: olha, você não usa mais tecnologia, você não faça mais isso. Não, o Espiritismo não fala nada disso. O Espiritismo, ele consegue se colocar dentro de um contexto contemporâneo, apresentando valores dentro de uma ética que é fundamental para o ser humano em qualquer época. Em qualquer época. Então ele vai dizer: o problema não é a tecnologia, mas use a tecnologia com moderação, porque a grande questão é a alma, é o ser, é a realidade profunda. Essa é a questão. Use a tecnologia, invista na tecnologia, mas invista sobretudo nos seus sentimentos, nos seus valores, invista profundamente na ética, invista nos princípios inexoráveis que nos alimentam, nos sustentam enquanto civilização. Esses são os elementos que Kardec está colocando aqui, na medida em que o Espiritismo abre esse leque de ideias. E ele vai apresentar então a ideia de que a filosofia, lá no final do Livro dos Espíritos, diz que a filosofia espírita, ele diz, nela eu encontro unicamente pelo raciocínio uma solução racional para os problemas que no mais alto grau interessam ao meu futuro. Ela me dá calma, firmeza, confiança, livra-me do tormento da incerteza. Não que o Espiritismo não nos resolva todos os problemas, não. Mas ele abre um universo de perspectiva, de reflexão, para a gente também ter um olhar crítico para a sociedade onde nós nos inserimos, para as coisas que fazem parte da nossa vida. E nos mostra que dentro de tudo isso nós estamos dentro de uma perspectiva de transitoriedade, de tempo aqui na Terra. E se nós estamos aqui na Terra, estamos muitas vezes correndo, e não sabemos para onde exatamente estamos correndo, é porque nos falta um significado sobre a vida. E esse significado sobre a vida, sobre o sentido da vida, ele é fundamental para a gente poder viver a vida de uma forma mais saudável, mais equilibrada, né, com todos os recursos que a existência nos proporciona. Então, a gente fecha aí com eu queria fechar também com alguns pontos aí importantes, nós julgamos importantes para isso, para a gente não apresentar só problemas e apresentar alguns caminhos também, embora não serem receitas. Alguns pontos que o bom senso recomenda, então, né? Buscar o contato com a natureza, mas não precisa virar um ermitão também, né? E o contato com a natureza é importante, vai aliviando um pouco esse estresse da nossa vida acelerada do cotidiano. Mas vá fazer, hoje está muito na moda fazer piquenique, né? Mas, bom, não precisa fazer piquenique se não quiser. Mas, enfim, mas entre em contato com a natureza, mas desligue. Também não adianta estar na natureza e estar conectado em outras tantas coisas. Reserve um tempo para conviver com alma. Conviver com alma. Conviver com alma é o seguinte: é quando a gente está conversando com o filho, com a esposa, com o marido, com o avô, com a avó, você está conversando com a pessoa. Você está ali com a pessoa. Não está conversando com a pessoa e fazendo muitas outras coisas, né? Alguns pedagogos modernos, inadvertidamente ou não, disseram que a geração atual de jovens tem uma mente multiprocessual, quer dizer, faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Não é verdade isso. A nossa mente não tem a capacidade de fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Tanto é verdade que
Se a pessoa estiver dirigindo com o telefone celular, a probabilidade de cometer um acidente é muito grande. Então não há questão de dizer, nossa mente ela tem um foco, por mais que a gente consiga em dado momento fazer outras coisas, mas você não consegue estar conversando com uma pessoa com alma, com sentimento, e estar conversando com 10 amigos numa rede social ao mesmo tempo. Quer dizer, então o conviver com alma é naquele momento, aquele momento. Reserve alguns apele para o lúdico, para brincar e tal, brincar em família, com um filho, etc. Os momentos lúdicos são importantes também. Reserve momentos para meditar, respirar fundo, acerenar os pensamentos. Não colecione preocupações desnecessárias e nem problemas por antecipação. Então não adianta ficar pensando se a gente vai ter ou não vai ter câncer, se nós vamos ser assaltados ou não vamos, porque isso não vai resolver em nada. Adote uma vida saudável e pronto. E esteja prevenido, é a melhor forma que temos a viver. Quero fechar então com duas coisinhas aqui, fechando com a crônica da Lia Luft e com um breve videozinho sobre o tema. Ela diz ainda no mesmo livro o seguinte: nunca esqueci a experiência de quando alguém botou a mão no meu ombro de criança e disse: fica quietinha, um momento só, escuta a chuva chegando. Que a gente pode imaginar assim. E ela chegou, a chuva, intensa e lenta, tornando tudo singularmente novo. A quietude pode ser como esta chuva. Nela a gente se refaz para voltar mais inteiro ao convívio, às tantas frases, às tarefas, aos amores. Então reserve alguns minutos para a quietude. Desligue telefone, celular, desligue isso, desligue aquilo e reserve alguns minutos. Uma vez nós ouvimos um companheiro, que não é psicólogo, dizer aqui que a gente tem dificuldade para ficar 2 minutos só conosco mesmos. E é verdade, sem dúvida. Mas isso é um treinamento, porque a nossa mente está tão acelerada que muitas vezes a gente tem dificuldade para ficar quieto 2 minutos para fazer uma meditação. Você não consegue, porque a mente está muito acelerada. Você tem que desacelerar. E só o treino para fazer isso. Então vamos lá.